Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sigo aqui com muita saudade de vocês, tá? E não foi à toa que eu deixei esse slide para vocês olharem. Mentalize coisas boas e elas acontecerão. Então vamos nesse pensamento positivo, que tudo vai dar certo, que tudo isso vai passar o mais breve possível, tá bom? Então na nossa última aula a gente falou sobre as verminoses, né? Sobre o filo plateuminto, sobre o filo nemateuminto, e a gente segue nesse grau da evolução, tá bom? Hoje a gente vai iniciar com a nossa apostila volume 6, na aula da unidade, né, 11, tá bom? Então lá a unidade 11 ela vai iniciar com o filo molusca, tá bom? Então, lá dentro do filo molusca, a gente vai lá ter o Gary, né? Gary, que é o molusco lá do desenho do Bob Esponja. Quando a gente fala em filo molusca, nós vamos falar né, em animais de corpo mole. Então, os moluscos, eles vão apresentar o corpo mole, dividido em cabeça, pé e massa visceral. Tem moluscos de água doce e tem moluscos que são terrestres também. E tem de água salgada, tem os marinhos, tá bom? Reprodução sexuada. As classes ali, né? A gente vai falar sobre cada uma delas daqui a pouquinho, tá? E alguns representantes. Quando nós falamos no filo molusca, eles não apresentam corpo segmentado. O que seria o corpo segmentado? Pedacinhos, tá? No caso lá, o nosso próximo assunto vai ser lá os anelídeos, e eles apresentam anéis, né? Só observar o corpo da minhoca. Simetria bilateral, apenas um corte, dois lados idênticos. Por dentro, professora? Não, idênticos por fora, tá bom? Não idênticos, sim, parecidos, tá bom? Celomados, porque eles apresentam o celoma. Lembra o que é celoma? Celoma é a cavidade interna que organiza todos os órgãos, tá bom? Protostômios, porque o blastóporo, que a gente estudou faz pouco tempo, né? Lembra lá quando vocês fizeram até as maquetes de tipos de ovos e de toda a clivagem? Então, da embriologia, né, no caso. O protostômio, né, é o blastóporo que origina a boca, tá bom? E eles são triblásticos, eles apresentam 3 folhetos embrionários: endoderme, mesoderme e ectoderme. O que seria esse filo molusco? Eles apresentam corpo mole, sim, mas eles podem apresentar uma concha calcária que faz a proteção do corpo. Essa concha ela pode ser uma só, e os seres são chamados de univalve, ou podem ter 2 conchas. Opa, até eu me acostumar com isso. 2 conchas, né? Ou também chamados de valvas, que se juntam, tá bom? E eles podem não ter concha, que é o caso da lesma. A lesma não apresenta uma proteção, que no caso seria a concha, tá? Como eu falei para vocês, a divisão vai ser cabeça, massa visceral e pés. Na cabeça vão estar os olhos e também todo esse sistema neurosensorial. Na massa visceral vão ser encontrados todos os órgãos internos e o pé vai servir tanto para o seu deslocamento quanto para o jato, que é o caso dos tentáculos lá dos cefalópodes, tá bom? Divisão do corpo ali, né? Podem observar o caso, a gente coloca sempre ali o caso de um caramujo, ou caracol, né? Para vocês observarem que o que está dentro da concha, quando eu era criança eu achava que a concha era oca, que daí eles, no caso ali, né, do caramujo, que eles viviam ali, que era uma casa que ele tinha dentro.
igual o casco da tartaruga. Eu viajava achando que era isso, mas não é, tá? Tem todos os órgãos internos ali dentro. O tegumento vai ser ali a questão do corpo por fora, né? O epitélio simples vai ser lá os cílios para sua locomoção, e as glândulas mucosas. Quando vocês observam um caramujo, um caracol, uma lesma também, né? Ela anda pela parede e deixa um rastro brilhante. Esse rastro brilhante é por causa dessas glândulas mucosas. Então ela libera e desliza, tá bom? Manto ou pálio, que vão produzir a concha. Daí a concha calcária, ela vai ter lá três camadas, né? O perióstraco, o óstraco e a camada nacarada, que geralmente é essa camada nacarada que ela vai produzir a pérola nos bivalves, ou também chamados pelecípodes, que é o caso da ostra, tá bom? Sistema digestório. O sistema digestório deles é completo, começa lá e todo o organismo, todo o alimento vai ser digerido. E a digestão é extracelular, não acontece dentro geralmente ali da cavidade intestinal, tá bom? Eles, que é o caso dos gastrópodes, vão apresentar uma rádula. Esta rádula é como se fosse uma língua denteada. Nos cefalópodes, a rádula ela vai ter tipo um bico córneo. Não foram vocês. Mas tem um vídeo de uma menina no YouTube, uma youtuber lá, influencer, sei lá o que ela é. Ela coloca assim eu não lembro agora se era um polvo ou uma lula no rosto dela. E ele fica grudado nela. E quando ela tira, bem aqui assim tem um buraquinho. Que foi o que ele fez através desse bico córneo. Eles são carnívoros, né? Tá dando bobeira. E os bivalves, né, não apresentam essa rádula, porque eles são filtradores. Ali tá a rádula. Observem bem nesse desenho aí a língua denteada. Ela funciona como se fosse tipo uma roldana, tá? Pra poder comer. Então tem ali bem o jeito dela, né? A estrutura da rádula ali. Olha como ela come, então vai funcionando mesmo como se fosse uma roldana. Come e vai passando lá pra dentro, tá bom? Respiração. A respiração ela pode ser de 3 tipos. Branquial nos seres aquáticos, tá? Que é o caso tanto dos bivalves quanto dos gastrópodes. Pulmonar nos moluscos terrestres, que é o caso do caracol. E cutânea nos que não tem concha, que é o caso da lesma. Por isso que quando você faz né? Quando você tem uma ação que não é legal, que é o colocar sal na lesma, você vai fazer com que ela meio que derrita. Porque você vai bloquear a entrada de ar e ela vai perder a água que ela tem no corpo dela para tentar eliminar esse excesso de sal. Por isso que ela meio que derrete, tá bom? Sistema cardiovascular deles, eles vão apresentar a circulação aberta. Apenas nos cefalópodes que essa circulação será fechada, tá bom? Eles podem apresentar 2 tipos de pigmentos, hemocianina e hemoglobina. Hemoglobina é o que nós temos, que é o que faz com que o nosso sangue se torne vermelho. E a hemocianina seria o pigmento que dá a coloração azul, tá bom? E o coração é dorsal, então ele fica no dorso, no interior da cavidade pericárdica. Cavidade pericárdica é a cavidade que é que nem tipo o nosso pericárdio mesmo, é o local onde o coração vai ser encontrado, né? Vai estar localizado, tá? O sistema excretor será feito através de metanefrídeos. Esses metanefrídeos, eles vão filtrar todo esse líquido e vão eliminar esses excretas.
Sistema nervoso, ele vai ser do tipo ganglionar ventral, onde terá vários gânglios. Aí eles falam com relação aos cefalópodes, que os cefalópodes eles têm uma... cefalópode porque é cabeça, pés que saem da cabeça, né? Que eles são mais organizados. Mas, como eles apresentam um corpo mole, eles foram inseridos dentro dos moluscos. Mas eles têm uma organização mais eficiente, tá bom? Aqui o exemplo ali do corpo, né, do gastrópode. E a reprodução sempre será sexuada. Então, ele não consegue se autorreproduzir, né, como a gente estudou dos outros que tinha. E a maioria vai ter sexo separado. E vai ter também os que são hermafroditas, que apresentam os dois órgãos sexuais no mesmo ser. O desenvolvimento ele pode ser direto quando o animal nasce e vai crescer, sem ter nenhum tipo de transformação. Ou indireto. O desenvolvimento indireto é quando ele passa pelo estágio larval, tá bom? E a larva, no caso, ali é chamada de Veliger, Trocófora e larvas gloquídeo. Os hermafroditas, né, como eu já tinha dito, eles vão apresentar uma gônada bissexuada, que vai produzir tanto espermatozoide quanto óvulos, alternadamente, não ao mesmo tempo. Belezinha? Classificação. Eles são classificados assim, os mais comuns são 3, né, que é os gastrópodes, os pericípodes e os cefalópodes. Eu vou estar falando para vocês aqui de 5, que é a mesma quantidade que tem na apostila de vocês, tá bom? Gastrópode. Gastro quer dizer cavidade intestinal, cavidade estomacal, cavidade digestiva. E poda, pés. Então, seria estômago nos pés, tá bom? Porque eles se arrastam. Então, eles deslizam. Eles são formados por apenas uma concha. E o caso ali, uma exceção, é a lesma. Que a lesma, ela não apresenta concha calcária, tá bom? O corpo dela é desprotegido, por isso que ela faz a respiração cutânea. Aqui alguns exemplos de lesmas do mar, né? Que vai estar só para vocês analisarem que a lesma pode não ser só aquele bicho meio que causa asco nas pessoas, né? Ela pode ser bem bonita também. Tanto que assim, quando eu falo para vocês com relação a uma lesma, quando que pode aparecer uma lesma na sua casa? Em época de muita umidade. Em época de chuva, certo? Porque se ela faz a respiração cutânea, ela não vai até a nossa casa, ela não vem, né, até a nossa casa em épocas assim de calor extremo, né? Porque ela precisa desta umidade para fazer a respiração, tá bom? A segunda classe é a classe Pelicípoda, ou também chamados de bivalves. Os pelicípodes, eles vão apresentar uma concha dupla, que é né? Que é o caso das ostras, dos mariscos e dos mexilhões, né? Tem mais. Cabeça deles não tem cabeça e não tem rádula. As conchas, as ostras, né, no caso, elas... Por que chamado pelicípoda, professora? Porque o pé deles, ele funciona como se fosse um machado que se enterra, tá bom? Por isso que tá falando ali que alguns podem ser até fixos. Eles ficam presos, principalmente em cascos de navios, tá bom? Que é o pé lá em forma de machado para cavar. E algumas espécies de ostras, elas podem produzir pérolas. Ali está uma imagem da ostra e da ostra produzindo pérola. Agora, como que uma ostra produz uma pérola? Então vamos dizer assim, imagina que você não tem mãos e você está com um tênis. E entrou uma pedra
dentro do seu tênis. Pedras têm pontas. Essas pontas machucam o nosso pé, os nossos dedos, né? Então, nós temos a capacidade de tirar o pé, né? De tirar o tênis, a professora tirar o pé não. De tirar o tênis, tá bom? Então, nós temos essa capacidade de tirar o nosso tênis e tirar a pedra. Nas ostras, como elas são filtradoras, quando ela filtra a água do mar, óbvio, né? Vocês já foram pra praia. Quem não foi ainda me desculpe, mas quem já foi pra praia sabe que quando você sai da água, você tem muita areia, né? Lá dentro da sua roupa, quando você entra na água. Porque a areia, os grãozinhos de areia, eles vão entrar junto com a água. Então, quando essa ostra, ela filtra a água para poder se alimentar, entram junto grãos de areia. Esses grãos de areia, eles têm pontas. Machuca. Tanto que até teve um episódio, acho que do Bob Esponja, que ele falava que a ostra chorava o tempo todo. E tinha até um texto numa apostila, eu não lembro agora, era a apostila do positivo mesmo do 7º ano, antigamente. 7º ano, isso. E nessa apostila, ela trazia um texto assim que falava, o título era Ostra Feliz não produz pérola. E é verdade. Porque imagina um grão de areia dentro da ostra cheia de pontas. Tá incomodando e vai doer, né? Óbvio. Então, o que ela faz? Ela começa a liberar a camada nacarada, o nácar, né, da camada nacarada, e ela vai envolvendo esse grão de areia. Quando ela vai envolvendo esse grão de areia, ela vai tirando as pontas para formar uma bolinha. E ali na imagem vocês estão observando, né? Que existem, as ostras, elas podem ter várias pérolas, não apenas uma. E existem criadores de ostras. As pérolas que são feitas de maneira artificial. Eles criam as ostras apenas para colocar o grão de areia para ela produzir a pérola, tá bom? Os cefalópodes, eles vão apresentar pés que saem da cabeça, tá bom? Então, é o grupo de invertebrados mais avançado que tem, mais próximo aos mais evoluídos, né? Que no caso somos nós. Mas não pode entrar porque eles são invertebrados. 3 tipos. Pode apresentar uma concha externa, que são os náutilos, uma concha interna em forma de pena, que são as lulas, ou não apresentar concha, que é o caso do polvo. O que é o lula molusco? Um polvo e não uma lula. O desenho do Bob Esponja dá um nó na cabeça da gente. Sistema circulatório dos cefalópodes é fechado e os olhos são semelhantes ao dos vertebrados, certo? E eles têm um deslocamento, então eles juntam assim os seus tentáculos e lançam um jato de água e se movimentam dessa maneira, tá bom? E eles ainda podem lançar também, quando eles se sentem ameaçados, uma tinta escura na água para confundir os predadores, tá bom? Então ali vocês estão observando o náutilo, que é o segundo desenho lá em cima. Ali o primeiro desenho, uma lula. Aqui o desenho de baixo, um polvo. E o segundo desenho ali embaixo, no inferior também, né, é uma lula, tá? Então, o lula molusco não é uma lula, é um polvo. Tem os moluscos venenosos também. Aparece molusco, né? Quem gosta de Piratas do Caribe, aparece lá um molusco gigante que
toma conta da embarcação. Eles afirmam que antigamente, né, bem antigamente, existiam moluscos que destruíam embarcações, tá? A classe Scaphopoda, que é o caso do Dentalium ali, que a concha dele tem um formatinho de barco ali, um formato de dente, tá? Tanto que o nome é Dentalium, né? E os poliplacófaros, que eles são exclusivamente marinhos e eles apresentam 8 valvas ou 7 a 8 conchas, tá bom? Por que os moluscos são importantes? Porque todos a gente pode, de cada classe ali, tem um que serve de alimentação, né? Muita gente pode até achar meio nojento, mas eles servem para alimentação na culinária e também para a produção de pérolas. Algumas participam do ciclo biológico dos vermes, que é o caso do caramujo, né? Que é o hospedeiro intermediário do Schistosoma mansoni. Alguns fazem mal, porque eles meio que destroem a madeira do barco, tá bom? E cascos de navios também. Tranquilo, pessoal? Muito obrigada pela nossa aula e, ó, beijo grande para cada um de vocês. Até a próxima!